Olá, o programa Opinião recebe hoje a professora Graziela Bublitz, a professora Judith Schmatz e a professora Ingrid Feldens para falar a respeito da literatura pós-moderna, da questão da leitura e da falta de leitura. Sejam bem-vindos ao programa. Obrigada. Gurias, eu gostaria de que vocês se apresentassem assim, para o público, Grazi. O que tu fazes, onde tu lecionas? Eu sou professora de literatura, de língua portuguesa, de redação e trabalho com o jovem no ensino médio do Colégio Madre Bárbara. E nós estamos sempre muito voltados ao trabalho com a literatura e a preocupação é grande. Aliás, eu até tenho algumas perguntas para fazer a partir depois, principalmente essa questão da literatura e cinema, como tu estás vendo. Sim. Judith. Eu também sou professora do ensino médio, especificamente curso normal, e 8ª séries do ensino fundamental, português e literatura. Ingrid. Também sou professora de português e literatura do ensino fundamental, do ensino médio, e trabalhamos todas na mesma escola, né? E a preocupação é grande da área em função do interesse pela leitura e o quanto ela favorece, ajuda, né, os alunos no âmbito geral, assim. É interessante, gurias, observar que todas trabalham com a questão da literatura, com a língua portuguesa, com a nossa gramática, e hoje, então, nós estamos bem representados com aquelas que dominam a língua portuguesa e a dificuldade do fato, quando a gente fala domina, tal, como é complicado a nossa língua, a riqueza que é, né, a expressão dela, toda a sua oralidade, toda a sua gramática, é uma riqueza muito grande. Eu gostaria, então, que vocês pudessem pautar comigo agora a respeito de como está a leitura. Se fala tanto em leitura, se fala tanto em espaço de leitura, se diz tanto que o brasileiro não lê, que o Rio Grande do Sul é o estado que mais lê, mas não chega a 2 livros por ano por cidadão. Como vocês estão vendo esta crise, se é que podemos falar de crise, da falta de leitura? Como tu vês, Grazi? Eu acho que o aluno hoje faz um tipo de leitura diferente, porque essas tecnologias, a internet, tudo que eles estão hoje vendo e recebendo é interessante. E, por um lado, eu acho que o aluno nunca leu tanto ou nunca escreveu tanto. Hoje, a comunicação do aluno, dos nossos alunos, do jovem, é por meio da escrita. Então, a escola, nós devemos repensar também a nossa caminhada, porque a tecnologia inovou a forma de ler. Hoje o aluno troca de site muito rapidamente, ele lê superficialmente as manchetes, a leitura não é, por vezes, tão aprofundada, ele procura o que é de interesse e aí a escola tem que descobrir formas de trabalhar com esse interesse do aluno, para que também a gente possa fazer um trabalho estimulante ou motivador, assim como as tecnologias oferecem esse estímulo, essa motivação. Nós temos que buscar caminhos para descobrir essas formas que também sejam interessantes, já que eles têm uma fonte de leitura tão grande que é a internet hoje. Sim. Tu concordas com a Grazi quando ela diz, Judith, que as pessoas estão lendo outras coisas, principalmente nas mídias virtuais, etc? Com certeza. Eu acredito que a internet influencia bastante, né? Eles conseguem fazer inúmeras coisas ao mesmo tempo, mas a gente sabe que a leitura de livros literários, né, é o mais interessante e o que a gente recomenda, não desconsiderando a leitura de revistas e jornais que eles curtem bastante. Eu vejo assim, ó, que muitos ao assistir novela, e às vezes os autores de novelas estão colocando algumas coisas bem interessantes que eu acho, embora não aprove muito, a não ser eventualmente, né, assistir a um programa desse tipo, mas quando eles lançam algumas coisas, como tem uma novela que não me lembro mais, que falava do Jean Valjean, que tinha o nome de Jean Valjean. Professora, de quem é esse personagem? Eu ouvi que é dos Miseráveis, do Victor Hugo. E daí isso faz com que ele vá buscar essa leitura, né? Então teve uma novela, Me Ajudem Meninas, que até o Faustão levou A Baleia, que
que é o cão do Vidas Secas. Vidas Secas, Qual era a Ceciliano novela? Ramos. Tinha uma novela que a Suzana Vieira era a protagonista, e ela levava, Senhora do Destino, isso mesmo. Então ela levava esse cão, né, para a cidade, e ele levou um dia no Faustão, um programa de auditório. E eu lembro que na época isso também fez com que o aluno, que obra é essa, professora? Isso eu acho bem interessante que eles fazem, porque eles atingem aquela população, digamos, não tão culta. E isso faz com que eles leiam um pouco mais. Claro que não é o ideal. Não digo assim, o que nós, professores, queremos é a leitura de livros literários. Mas eu acredito, por nós estarmos numa escola um tanto privilegiada, o nosso aluno ainda lê. Não tanto, talvez, as leituras obrigatórias. Aquelas exigidas em vestibulares, ou aquelas que os professores de literatura exigem. Mas literatura clássica eu acho que eles leem bastante, gostam, curtem. E eu particularmente sou apaixonada pela literatura clássica, eu gosto bastante. Best-sellers. E nós fizemos várias vezes requisições, lista de livros, porque eu acho que é importante também. Como esse livro Comer, Rezar e Amar. Eu sei que a escola tem. Vários alunos no período, nós temos um período de leitura semanal, e às vezes eles dizem, professor, aqui que às vezes nós estipulamos, nós professores, tragam crônica, tragam contos, né? Dependendo do gênero, a gente estipula que tipo de leitura nós queremos, e às vezes é livre. E eles têm um livro também de apresentação livre. E essa leitura de best-sellers eu acho interessante, voltando ao Comer, Rezar e Amar. Eu lembro que eu fiz um comentário com eles, que o comer é na Índia, né? E ela foi para a Índia. O rezar, ela foi... Não, desculpa. O comer para a Itália, o rezar para a Índia e o amar da Indonésia. Todos os países começam com um I. E daí eu disse I, eu em inglês. E a Lisa Gilbert, ela faz, ela deixa uma vida maravilhosa, né? Perante a sociedade maravilhosa, um marido maravilhoso, uma casa bem estruturada, uma família bem estruturada, e vai em busca do seu eu. E o que acontece? Ela entra numa aventura legal. E eu lembro que eu fiz esse comentário, depois eles estavam lá no período livre, pegando o livro e tal. Então, realmente, é importante. Eles leem, principalmente, tu tocas muito agora, pelo que eu estava te observando falar, nas associações. Eles conseguem lidar com associações e sugestões de leitura. Eu acho que o nosso aluno faz muito isso. Ingrid, tu concordas com tudo isso até agora? E concordo, e os alunos eles apresentam características diferentes. A Graziela trabalha com o ensino médio, então os alunos do ensino médio eles têm um perfil diferente. E nós que trabalhamos com o médio e também o fundamental, a Judite falou, nós temos um período de leitura, né? Aliás, explica melhor esse período de leitura, como funciona. É assim, dentro da nossa carga horária, um período por semana, a gente destina à leitura. Então, o aluno fica durante todo o período fazendo leitura. Então, 50 minutos. Né? A cada trimestre, eu particularmente, com as 7ª séries do ensino fundamental, a cada trimestre eu mudo um pouquinho quais os critérios, como eu vou conduzir esse período de leitura. E quando eles têm, a gente, claro, solicita. Uma semana eles terão que ler crônica, na outra semana contos, poesias. Eles podem também trazer um periódico para leitura, para cada semana diferente. Porque também eu acredito que a gente deve proporcionar ao aluno conhecimento de leituras diversas para que ele possa dizer, olha, eu gosto disso e eu não gosto disso. Então, eu acho que a gente precisa proporcionar essas leituras diferentes. Mas quando há o período de leitura livre que eles podem levar, então eu percebo que de um tempo para cá eles vêm lendo mais. Eles têm os livros que eles já estão lendo e eles perguntam, professora, a gente pode continuar a trazer para a aula o livro que a gente está lendo? Então eu acho que agora a gente acompanha os alunos em feiras de livro e eu acho que a cada ano eu percebo os alunos interessados e comprando mais livros. Então, eu acho que os alunos do fundamental
por nós proporcionarmos esse período de leitura, a gente consegue perceber essa leitura em sala de aula, que no ensino médio a gente não percebe, e daí a gente fica mais, então, sabendo dessa leitura virtual que eles fazem, enfim. A gente vivencia isso, a gente tem essa oportunidade de ver eles fazendo essa leitura em sala de aula. No ensino médio, eles já têm as leituras obrigatórias para vestibular. E a gente começa com a literatura brasileira. Então, lá no primeiro ano, barroco, arcadismo. No segundo ano, entra o romantismo, uma literatura mais brasileira, europeia. Mas a gente vê um José de Alencar, que não é uma leitura muito fácil. Um Machado de Assis. Eles são mais complexos, isso eu acho interessante. Bem Vocês complexos. trabalham bem com estes autores. E aí, o que eu faço no segundo ano, por exemplo, para que eles consigam gostar da literatura machadiana, que é uma literatura mais difícil, é um terreno mais árido, eu não tenho um período de leitura, mas eu faço leitura de contos machadianos em sala de aula. Então, naquele período, ninguém pode interromper. É um período de leitura de contos, A Cartomante, Uns Braços, Um Homem Célebre e tantos outros, né? Contos, Cantiga de Esponsais e tantos outros contos bacanas e que são assim imortais, né? Imortalizados pelo Machado de Assis. E tantos outros. Então eles numa leitura, o conto é um texto mais breve. Então eles adquirem o gosto, eu paro, explico aquele termo, quem não entendeu, as paradas que o Machado faz para retornar à leitura, as voltas ao passado, a explicação de determinados personagens. Então tudo isso vai criando, eles vão criando um gosto para que depois entendam obras maiores machadianas, Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba. E há uma forma de fazer com que eles gostem ainda mais disso quando a gente desafia esses alunos para o que tu falaste antes, um festival de cinema literário dentro da própria escola. Graziela, tu falas sobre a literatura nacional, as leituras obrigatórias, as gurias tocaram nisso também. Eu vejo pouco da literatura latino-americana, principalmente em escolas, claro, talvez por causa dessas demandas, das exigências da literatura nacional. Mas eu lembro de Eduardo Galeano, que são mais conhecidos no Brasil, Gabriel Garcia Marques, com o clássico 100 Anos de Solidão, essa questão toda, onde mostra muito a questão do contraditório, desses arquétipos que fazem com que o leitor se encontre, se identifique. O caso de Capitu, por que eles tanto querem saber o que aconteceu, né? Chegam a fazer tribunais, às vezes. Sim. Como vocês veem, assim, estes personagens ou quais são os personagens que suscitam mais interesse, assim, que fazem com que eles se sintam integrados e que seja claro para eles, não seja algo etéreo, longe, distante? Que tipo de personagem geralmente os alunos de vocês gostam? Dentro da literatura que nós trabalhamos no ensino médio, eu acho que no primeiro ano, o Rodrigo Cambará, Ana Terra, do Continente, do Érico Veríssimo.